Boa noite, tá? Primeiramente, aí do quinto semestre de Educação Física, a gente agradece a sua disponibilidade, né? A gente fica muito contente, porque como é a nossa matéria da área, né? Então, primeiramente, a gente agradece mesmo, porque foi difícil encontrar um profissional da área mesmo para estar conversando com a gente, tá? Meu nome é Gerson Luiz, o pessoal me chama de Gaúcho, né? Aqui é o Lucas. E pedir para o senhor se apresentar um pouco para nós. Eu sou Gilson Ribeiro dos Santos, sou graduado em Educação Física e egresso da Unigran, entrei em 2010, saí em 2013, tenho as duas habilitações, licenciatura e bacharelado, sou graduado em Pedagogia, com algumas especializações na área da Educação Especial, em Gestão em Saúde Pública, e aí eu fui fazer mestrado em Educação e agora estou na reta final do doutorado em Educação. Todo nesse meio tempo eu faço a minha divisão profissional hoje na educação básica, atuando principalmente com estudantes com deficiência e aí coordenando aqui a Brinquedoteca, que é um laboratório de formação de professores, e nesse quesito eu me divido entre a graduação, ministrando as aulas no curso de Educação Física Híbrido e Pedagogia, e aí também na gestão do espaço físico da instituição. Que legal, que massa. O espaço aqui das crianças que vem é voltado só para o filho de professor ou vem filho de aluno também? Como que se faz o acesso para o público em geral? Assim? A Brinquedoteca ela surgiu lá em 1996, quando a professora Lúcia fazia o mestrado dela em educação. E aí, então a proposta da temática dela era trabalhar o lúdico, o processo do jogo, do brincar. E então ela fez, como resultado da pesquisa dela, apresentou para os mantenedores, a dona Cecília e o Dr. Murilo, a proposta de uma implementação de um espaço recreativo dentro da Unigran. Eles acharam pertinente esse processo, então implementaram. Então, por muito tempo, o curso, a visão da Brinquedoteca era como um processo de formação mesmo para acadêmicos, principalmente no curso de Pedagogia, no qual nós temos uma disciplina que se chama Ludicidade de Espaços Escolares, ou ao longo do tempo foi se mudando, mas a raiz é a ludicidade, de entender a importância do jogo, Piaget, Vygotsky, Valon, como que isso pode contribuir para a educação. E aí a instituição viu a importância desse local e aí a gente tem uma resolução do Ministério da Educação para os cursos de ensino superior da obrigatoriedade de ter então uma brinquedoteca. Essa obrigatoriedade ela não é necessária atendimento à comunidade externa. Ela é o processo de ter como formação, como objeto mesmo um laboratório, como vocês têm academia, um laboratório de anatomia e assim por diante. E aí a Unigran ela foi por outro caminho. Como a gente tem uma essência muito forte na extensão universitária, nós utilizamos então, a professora Lúcia juntamente com o mantenedor, pensaram nesse quesito de abrir as portas para a comunidade. Então a Brinquedoteca sempre surgiu com esse segmento de trabalhar na formação acadêmica e também de dar esse suporte na extensão universitária. E aí então a gente faz esse atendimento para as pessoas que estão na instituição. Que pessoas são essas? Filhos de qualquer aluno de qualquer curso vinculado à Unigran, filhos de funcionários, pessoas que estejam utilizando. De alunos também? É destinado para qualquer. Isso, é destinado para qualquer pessoa. A regra principal é a pessoa tem que estar, o adulto responsável, nas dependências da instituição. Não pode deixar a criança ir para o shopping, para o banco, para o mercado. Estando na Unigran, tendo vínculo ou não acadêmico, tem direito de fazer. No caso, assim, só por um exemplo, uma mãe que está solteira no momento, filho pequeno, ela pode voltar e estar cursando aqui o seu curso? Pode. E nesse período, o filho dela, se estiver se enquadrar dentro das propostas da sala, pode estar utilizando? Pode. A gente tem muitos casos de mães ou pais que se formaram e a gente deu todo o suporte de estar acompanhando a criança para que ele possa fazer. Hoje o filho voltou para fazer curso e acaba a gente tendo esse contato. Então, como a gente trabalha numa perspectiva de laboratório, não é uma creche, não é uma escola, então a gente tem algumas regras específicas do laboratório, que seria o quê? Crianças de 6 a 12 anos permanecem sozinhos no espaço. Menores do que 6 precisam estar acompanhados de um adulto ou de uma criança que tenha essa autonomia por ela. E aí, por que a gente precisa disso? Porque os menores precisam de um suporte maior para o banheiro, para o bebedouro, e a gente não tem um local adaptado para atender essas crianças. Então, eles vão utilizar os mesmos espaços físicos que vocês enquanto adultos.
Então, por isso que os menores precisam estar acompanhados. E aí, durante a semana, a criança pode vir até 3 vezes durante a semana, e ela, a família que escolhe os dias que ele quer vir. Dentro do limite da semana, vem até 3 vezes. E não tem custo algum, então é gratuito para qualquer pessoa. Mas e à noite, como a gente estuda à noite, a gente sempre vê ligado aqui, as crianças de manhã atende também? A gente atende manhã, tarde e noite. E o nosso público, nosso movimento maior é manhã e noite. Então a gente tem atendimento à tarde, mas ele não é na mesma proporção que os outros períodos. Atualmente, assim, você tem alguns colaboradores que te ajudam nesse trabalho, ou você faz sozinho? Como que funciona nesse sentido, assim? Estagiário? A nossa equipe é composta por 3 pessoas. Eu, enquanto gestor, responsável pelo departamento formado, habilitado, e tem a formação em brinquedoteca pela Associação Brasileira, uma instituição, um dos requisitos que a Unigran exigiu era que tinha que ter, então... Seria uma pós-graduação? Não, é uma formação específica que a Associação Brasileira de Brinquedotecas, que só existe em São Paulo, você faz. Hoje, pelo fato da pandemia esquisita, você consegue fazer online. Mas isso lá em 2015, quando eu fiz a Unigran, mandou eu para São Paulo, uma semana estudando lá para esse processo, para poder gerenciar. Porque quando a gente vem com missões do MEC de avaliação, você precisa ter toda a sua documentação. Então, como vocês vão ter o CREF para atuar em academia, tudo, então a gente precisa também ter essa certificação que habilita você estar atuando naquele departamento. Então aí eu enquanto responsável, e aí eu vou fazer a ligação direta com mantenedores, os pró-reitores, para que a gente possa fazer a manutenção do espaço, mas em equipe de trabalho eu conto com 2 estagiárias no curso de psicologia. E aí por que psicologia? Porque a gente abre vagas para os cursos mais próximos que nós temos, então que é os cursos da área da educação física e aí pedagogia. Nós não temos público nesse quesito, a gente consegue abrir para os cursos mais parceiros. E hoje, nas ofertas de cursos que nós temos dentro da instituição, o curso de psicologia é o que tem. Então eu tenho uma acadêmica do terceiro ano no período da manhã e uma comigo no período noturno do 2º ano. E aí a gente eu dou todo o processo de assessoramento para que elas possam acompanhar esse processo de desenvolvimento de orientação juntamente com as crianças. E no caso, essa brinquedoteca aqui da Unigran, tem que, como posso dizer, tem que ser igual a brinquedotecas que tem, por exemplo, no shopping antigamente tinha uma. Tem que ser os mesmos requisitos, sim, ou são diferentes? A gente vai pensar no quesito de brinquedoteca como um espaço recreativo. E aí cada pessoa, cada instituição vai dar a sua conotação. Então nós estamos dentro de uma instituição de ensino superior. A nossa brinquedoteca, então, ela é uma brinquedoteca universitária. Então, como você mencionou no shopping, então um shopping é um recreativo que tem alguém é dono e vai ter um lucro por cima. A gente tem brinquedotecas em hospitais, em ONGs, em escolas. Então, o local não define. O que o local vai definir? Qual que é a caracterização e qual que é a proposta de trabalho. Então, se eu penso em uma brinquedoteca no shopping, ou eu tenho a minha casa e quero montar, que hoje a gente tem está muito forte esse comércio para a área da recreação, para a área da ludicidade, é você ter um espaço e você fomentar então. Nisso você vai vender um pacote, como vocês vão, quesito de você ser um personal. Então tem lá, mas a criança vai, a família deixa a criança determinados dias, determinadas horas, e você vai desenvolver atividades. E aí você vai ver o que você quer programar. Então se a gente fazer um paralelo com a brinquedoteca hospitalar, então ela tem uma finalidade de ser o intermédio do processo de tratamento médico. Todo hospital tem brinquedoteca? Não. Por que todo hospital não tem brinquedoteca? Porque na legislação que nós temos, a prioridade é para hospitais que fazem internamento, principalmente com crianças em oncologia, que tem tratamentos que a criança passa por um longo período. Então a gente vai encontrar muito brinquedotecas em grandes hospitais de rede ou hospitais universitários que fazem tratamento com crianças. E aí a sua proposta vai variar dependendo do público que você tem. Então a nossa aqui, os materiais que estão disponíveis para que as crianças possam ter acesso, é os mesmos materiais que o acadêmico vai ter acesso. Então na disciplina de literatura infanto-juvenil,
Os livros que a gente tem aqui, para que a professora vai mostrar as técnicas de leitura, de como fazer uma seleção, de como fazer realmente de fato que essa literatura fantoche, dedoche, seja aplicado para as crianças lá na sala de aula, a criança que está aqui, ela também tem acesso a esse material. E aí o acadêmico vai ter essa vivência de colocar na prática uma aula do quê? Então, em vez de a gente levar todo mundo para uma escola, por uma creche, e aí ele vê como que é o funcionamento, ele consegue ter uma experiência similar dentro da brinquedoteca daqui, porque a nossa é a finalidade universitária. Você falou que aqui é uma biblioteca, assim, um espaço universitário. Você tem a informação se existe nas outras universidades? Porque Dourados, como um polo, né, universitário, vocês têm esse contato entre vocês? Na UFGD, se eu não me engano, tem eu não sei se é esse mesmo espaço que tem aqui, mas na UFGD, quando eu cursava física, eu lembro que tinha uma lá. São as duas instituições hoje em Dourados. Dourados ele é um polo universitário, porém no aspecto de estrutura, nesse formato, somos nós que somos pioneiros no estado do Mato Grosso do Sul. A Unigran é pioneira. E aí depois veio a UFGD. E hoje a proposta da UFGD está numa proposta parecida com a nossa. Ela não é um objeto de estudo para universitários, é um processo realmente de você deixar as crianças lá enquanto o pai ou o funcionário está nas atividades laborais. Então, tem o conhecimento da brinquedoteca de lá, não lembro agora o nome, é o professor da Educação Física que coordena a brinquedoteca, e ela ganhou uma vida nos últimos anos para cá. Então, ela tinha mais uma perspectiva de laboratório, de aulas práticas, porém, em uma nova reorganização de gestão, eles abriram aí nesse novo formato de atender, então, a comunidade. Então, se você vai lá amanhã, tarde e noite, você tem crianças... Normalmente, quem atende sempre assim, tipo, é pedagogo, psicólogo ou pessoal de educação física, né? Lá não, lá você faz uma inscrição e aí você vai fazer uma seleção, você ganha uma bolsa em dinheiro para que você possa prestar o seu estágio, como se fosse um estágio remunerado nesse processo. E aí eu não sei como que é a parte burocrática deles lá, mas aí eles permitem que qualquer outros cursos agrárias, exatas, possam estar contribuindo também, não só fechado para a área das ciências humanas ou da área da educação. Eu pergunto dos cursos, né, porque eu trabalhei lá no do shopping, quando eu cursava física, e aí, tipo, eu era o único diferente lá, porque o pessoal lá, tipo, tinha os pedagogos, tinha um menino de educação física e tinha as psicólogas, e eu física, totalmente perdidaço lá, né? Porque quando a gente vai pensar nessa configuração de habilitação, a gente está pensando nessa matriz. Quando a gente olha para a área escolar, a gente está pensando então no pedagogo e no profissional de educação física. E aí quando a gente passa um pouquinho desse quesito pensar no clínico, a gente utiliza psicólogo. Mas quando a gente pensa no processo do brincar, a gente pensa no desenvolvimento humano, não é pertinente somente para esses três cursos. Mas no quesito de uma habilitação, ele vai mais para esses três cursos. E aí a gente tem um olhar muito forte para os cursos da educação. A psicologia ela tem uma outra abordagem no aspecto de entender o jogo, como a pessoa se vai, qual a sua relação com o jogo, como que ela vai se portar para a gente fazer uma análise. Mas no aspecto da educação a gente vai entender como que ela vai se desenvolver mesmo, principalmente no aspecto pedagógico e principalmente no seu desenvolvimento psicomotor, que a gente vai pensar aí na educação física. E hoje a gente tem um movimento muito forte de uma especialização em psicomotricidade, que a gente vai utilizar então o jogo, ou na área da pedagogia por si só, a gente vai pensar na psicopedagogia, que a gente vai pensar em estratégias de aprendizagem por meio do jogo, como que a gente vai tratar os transtornos de aprendizagem existentes no cenário escolar. E aqui, vocês ficam só responsáveis, vocês brincam também com eles? Porque eu lembro que lá no shopping, tipo, a gente tinha que ficar sempre um olho cuidando e o outro brincando, né? Que criança não para quieto um minuto. Aí até lembro um dia que a gente tava para juntar tudo, e aí tem criança que é mais tímida para conversar, para brincar.
E aí tinha uma menina que ficou o tempo todo brincando na casinha que tinha lá. E aí na hora de juntar, a gente juntando os brinquedos e aquele cheiro de cocô, né? A gente, as gurias esqueceram de tirar a fralda, alguma coisa. E a gente catou nada e a gente foi ver, a menina tinha feito cocô lá na casinha. Aí a mãe dela falou, não, é que a gente falou pra ela sempre, vai lá na casinha, porque no banheiro, tipo, tinha um pinico dentro de uma casinha, ela fazia lá. Aí ela acabou fazendo, cara, tipo, a gente se mijava lindo, né? Aqui não é muito diferente, né? A gente tem muito quesito de... o xixi é muito forte para nós. Eu estou aqui desde 2010, então estou há 15 anos aqui. Então, o xixi ele é primordial, um aspecto assim, a gente já teve crianças de não querer sair, então sentada jogando, estava empolgada, acaba fazendo xixi, aquela que não tem timidez, não pede. Então o xixi para nós aqui ele é mais forte, defecar ou vomitar, tal, não é tão, a gente não tem tantos históricos, mas o histórico do xixi ele é mais forte. E aí, respondendo então a sua pergunta, como que é a proposta? Então aqui a gente não trabalha, a gente faz atendimento de segunda a sexta nos 3 períodos. Então a gente não trabalha numa perspectiva de tabelas de ações, ou seja, então na segunda-feira todo mundo vai jogar jogos de tabuleiro, na terça contação de história, na quinta desenho. A gente não trabalha nessa proposta. Uma grade. Isso, uma grade de ações. Aqui a gente trabalha que a criança ela seja protagonista do seu processo de brincar. Então nós enquanto adultos vamos fazer a interação criança, adulto, criança, ambiente. Então a criança ela tem, a gente vai orientar, explicar como jogar, todo o processo, fazer com que outras crianças brinquem em parcerias para que a gente tenha esse processo de socialização. E aí, se ela solicitar a intervenção do adulto nesse processo, nós entramos. Caso contrário, a gente vai ser observador e a gente vai acompanhar esse processo. Então a gente não vai impor para a criança, então senta, vai brincar agora de casinha. Mas se ela convida a gente para fazer o processo do brincar, então a gente vai adentrar o processo de ação que ela está executando. Então a gente dá total autonomia para a criança. Então toda a primeira vez que a criança vem, a primeira coisa que a gente faz é mostrar o espaço, que ela explore, que ela conheça. E aí é por isso que a gente não tem portas nos armários, e as caixas são bem visíveis para entender o que tem ali. Porque a criança possa escolher o processo que ela quer. Então, eu quero pegar essa caixa, então assim, quero essa caixa, sento, jogo, preciso jogar com outra pessoa, vamos convidar. Não quero mais, guarda na caixa, devolve na prateleira. Então, a gente vai trabalhando esse processo, essa autonomia da criança para que ela possa ter. E aí a gente tem relatos de familiares que vão falar assim, mas aqui ela organiza, em casa não organiza. Então, porque a gente tem essa regra. O que brincou, guardou. A gente não pode deixar a sala bagunçada para que outra criança ou outro período pegue a sala bagunçada. Então, cada período faz com que as crianças já vão trabalhando nesse processo do brincar e no seu processo de organização. E aí, claro, que assim, muitas das vezes vai uma peça que não é daquele jogo tal, e a gente vai fazer esse processo, observa, esse jogo é desse material, esse material é diferente. E a gente vai fazendo então essa orientação para que ele possa. Então, com o passar do tempo ele vai vindo, ele já conhece as regras e um já cobra o outro. Fala assim, você está indo embora sem guardar, volta. Então já tem entre eles. Às vezes em casa não tem isso, né? O pai já é um pouco mais liberal, vê que tá bagunça ali, o filho tá quase dormindo. Não, deixa dormir, eu junto depois. E aqui não, aqui a gente sempre preconiza esse pessoal, volta, vamos juntar, eu vou te ajudar, mas a gente sempre busca que a criança participe de todo esse processo, porque dessa forma a gente consegue ter um ambiente mais harmônico. E aí esse é um padrão, não é um padrão que tem que ser uma receita, mas é um processo que a gente tem aí como uma orientação da própria Associação Brasileira de Brinquedotecas para que a criança possa explorar e tal. A gente vai encontrar brinquedotecas que têm essa grade de ações, como também brinquedotecas que vão deixar livre o espaço, todo o acervo, para que a criança possa brincar. Então nós não temos aqui em anexo à brinquedoteca um espaço externo. Então se a gente faz atividade externa, fazemos. Mas a gente tem brinquedotecas que você abre a porta, você tem um gramado, você tem um jardim, você tem um campo. Então você possibilita que a criança explore diferentes contextos e ela tenha esse desenvolvimento infantil com vários contextos sociais. É massa que a gente estuda aqui do lado aqui, todo dia a gente passa, a gente não escuta grito nem nada aqui.
E sempre ver as crianças sempre brincando aqui. E a gente vai fazendo esse processo de combinado. Então, assim, hoje a gente já está numa configuração, mas já teve temporadas, os professores falam assim, por favor, não dá. Então, assim, semana de prova a gente tem um cuidado maior e a gente faz essa sensibilização com eles, não dá, não pode agora, a gente vai fazer negociando. Então, a gente quer jogar no corredor, está tendo aula agora, então mais tarde, no intervalo, se não tiver aula, não, então a gente consegue fazer. Então não dá para fazer aqui, vamos na quadra. Chegou lá na quadra, com educação física, ela utilizando, não dá hoje, mas. Então eles, a gente é muito franco no aspecto com eles, para que eles participem desse processo. Então a gente tem algumas ações internas do próprio departamento. Então a gente tem agora mais, a gente comemora a Semana Mundial do Brincar e a gente pergunta para eles, o que vocês querem uma semana diferente? Então assim, eles ajudam a pensar nessa programação. Construir. Eu acho que podia dar ideia do pessoal de educação física vir brincar de fantoche com isso. Aí a gente pensa que nem agora em junho a gente faz a festa junina que já é tradicional. Então eles acompanham todo o processo. Então precisa fazer bandeirinha, eles vão fazer bandeirinha, eles ajudam a decorar, então a gente sempre coloca eles envolvidos. Não é nunca um processo que assim, chega, está tudo pronto, eu vou embora, não sei como foi feito, não sei como foi organizado. E aí a gente vai fazendo outras atividades, a Semana da Criança. Então a gente tem outras atividades que a gente vai acompanhando e a gente sempre comunica os pais, vai ser feito tal atividade, já vai ter uma gravação de uma aula, ele pode participar. Então a gente tem todo esse processo para que as crianças também entendam que aqui não é uma escola, não é uma creche, que tem uma configuração diferente. Então a gente preconiza que não se faça tarefa aqui dentro. Então assim, pode fazer? Pode. Para eles explorarem o processo. Então a gente tem TV, a gente tem videogame, mas a gente sempre busca assim, que não ultrapasse o processo social que a gente tem ali, porque se deixar, passa a noite inteira jogando videogame sem uma interação. Então a gente sempre preconiza, então hoje dá para jogar videogame, hoje não dá para jogar videogame, hoje dá para assistir um filme, hoje não dá. Então a gente vai sempre negociando e eles acompanhando todo esse processo. A gente já encerrando, já tomando bastante seu tempo aí, assim, a gente percebe que a maioria dos materiais são físicos, são brinquedos físicos. E a gente entende, que a sociedade ela vem cada vez mais se digitalizando na questão de brinquedos, como você comentou, videogame. Assim, agora, como ser humano, assim, como pessoa, como você enxerga essa questão dos pais estão cada vez mais jogando os filhos, assim, para aprenderem, para ficar no meio digital e meio que deixando de lado esse brinquedo físico? Porque muitas vezes o brinquedo físico precisa de outra pessoa para acompanhar, para ensinar, Como você vê, assim, como pessoa, assim, um recado que você poderia dar, assim, como estudioso, experiente da área? A gente não consegue, hoje a gente está na era da tecnologia. Se a gente for pensar, nós, acredito que a nossa faixa etária não deva estar tão longe, o nosso processo não foi tão utilização de uma tecnologia. A internet não era tão boa, então hoje que a gente tem esse processo de acesso. Era discada. Todo o processo. Eu fui ter o WhatsApp no último ano de graduação, que surgiu o WhatsApp, também não tinha todos os recursos que se tem hoje. Então a gente não tem como apagar, então não tem como a gente viver a partir dos dias atuais sem ter essa tecnologia. Então a gente precisa dessa tecnologia no nosso dia a dia. Porém a gente tem que ter um olhar mais atento de como utilizar esse processo. Então, a gente já tem estudos que comprovam o uso excessivo de telas para criança que vai acometer no processo visual, no processo de linguagem, no processo de interação social. Então, se a gente deixar o uso das telas com muita frequência, a gente vai estar com ter um monte de zumbizinho no nosso contexto social. Então hoje a gente sabe que as crianças têm uma dificuldade muito grande para correr, para subir em árvore. Muitas das crianças elas nunca brincaram de algumas brincadeiras que eram tradicionais da gente perder o tampão do dedo na frente de casa. Então a gente precisa lutar nesse meio tempo com esse processo. Porém a gente vem em um momento muito forte de uma mercantilização industrial, de cada jogo ser mais atrativo. Hoje os manuais você já vem com QR Code, que não é mais para você ler o manual físico, é você automaticamente ler um QR Code. Antigamente pegava o jogo e teria abrindo o manual. O manual para você entender. Hoje a gente já não tem isso, que nem o próprio Cubo Mágico. Já tem aplicativos hoje que você tira a foto ou você vai montar a sequência de como está aquele cubo das cores
e o aplicativo começa a fazer os movimentos que você vai seguindo. Só vai imitando. Vai imitando. Então, assim, hoje a gente consegue, quem não dava conta de montar um cubo mágico, consegue montar um cubo mágico. Então, a gente tem algumas ações ao nosso favor. O que a gente não pode é usar isso como sendo a única cartela. Então, hoje uma criança nasce, automaticamente a família, a sociedade, o que faz? Entrega um aparelho celular para que a criança pare de chorar, para que a família consiga desenvolver as atividades. Então, isso, cada um vai da sua crença, do seu processo, de como quer entender o desenvolvimento do seu filho, assim por diante. Mas que isso não possa virar o único discurso que a gente tem. Então, a gente tem muitos recursos tecnológicos que são ao nosso favor, pensando no quesito de aprendizagem. A gente não tem como fugir. Não tem como fugir, que nem vocês da educação física. Tem muitos jogos que vocês conseguem levar. Se não dá para levar o recurso realmente original, mas fazer uma adaptação do jogo e aí sem ter contato e tal. Hoje a relação do Minecraft, esses jogos, a gente consegue levar isso pensando. Se a gente for pensar que hoje já não está tão forte, mas pensando no jogo do Pokémon, a gente consegue trabalhar inúmeras habilidades com o jogo do Pokémon. Porém, a gente precisa ter um planejamento. E aí, pensando enquanto quesito de profissionais, independente se é psicólogo, profissional de educação física, pedagogo, a gente precisa ter esse olhar atento de realmente utilizar de forma adequada e não simplesmente se tornar um reflexo da casa ou do quesito social. Eu tenho duas perguntas, não sei o Lucas ainda você vai ter. Eu queria que tu falou, tipo, da semana das crianças, tudo ali. Eu ia perguntar assim, vocês pegam ajuda dos acadêmicos de fora, assim, pede ajuda, ou é só o pessoal daqui que ajuda? A gente sempre pensa no quesito de como a gente vai organizar. Então, esse ano a gente está pensando numa proposta de fazer intervenção na UIA. Então, a gente já está em negociações com os coordenadores do curso de educação física, da pedagogia, para que a gente possa, então, ter o próprio acadêmico vinculado, porque vocês têm a disciplina de recreação e lazer, na pedagogia nós temos a disciplina de ludicidade. Então, são disciplinas que fomentam essas discussões e a gente colocar isso em prática. Tem ações que a gente fica voltado internamente à própria equipe de trabalho mesmo do departamento. Então, tudo depende da ação que nós vamos executar. Então, se é uma ação externa que nós vamos à comunidade, então a gente precisa de mais mão de obra para poder atender, porque a gente não está falando de 10, 12 crianças, a gente está falando de 500, 600, 1000 crianças. Então, a gente precisa ter mão de obra. Então, sempre dependendo da proposta que nós vamos executar, a gente começa então a fazer convites para as coordenações e que isso chegue até vocês nessa execução. E a outra pergunta é um pouco da tua formação. Tu cursou Educação Física lá em 2010. Quando tu começou a cursar, tu já tinha essa ideia de ser recreador ou foi decorrer assim? A vida foi levando isso. Mais ou menos. Eu tinha vontade, eu não sei chutar uma bola, não sei nada de modalidade esportiva. Normalmente quem faz educação final, então sai de algum esporte. Certo? Mas a recreação era algo que me chamava a atenção, sempre me chamou. Não sei contar história, não sei cantar, então isso não são as habilidades que eu tenho. Nas outras áreas de recreação eu consigo tatear ainda um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E aí então eu caí na educação física, por um processo de amizade, fui para a educação física, porque eu tinha vontade de ser professor, mas não sabia do que. E aí eu tinha um grupo de amigos que a gente queria fazer uma revolução no mundo, e todo mundo tinha que fazer o mesmo curso e morar junto. Então decidimos em comum acordo que todo mundo tinha que fazer educação física, porque um era atleta, outro era isso, outro era da dança, tal, outro era do canto da música, e eu era o descolado que não tinha um nicho específico, mas fazia parte do grupo. E aí nesse quesito entrei na educação física em 2010, em fevereiro. Em março existia a oportunidade de entrar como estagiário aqui. Então aí a coordenação do curso de educação física, que eu começo no noturno, presencialmente, a coordenação fala, existe uma vaga, tal, não sei o que, não, mas não deu muito detalhe. Eu e alguns acadêmicos se inscreveram e aí na seleção eu fiquei para assumir. Então assumi todo o processo de vigência como estagiário e aí quando fechou meu contrato, a instituição me fez a oferta. Então, porque a gente tinha estagiário manhã, tarde e noite. Os 3 estagiários perderam o contrato no mesmo período, diferença de poucos dias.
E aí, entre os 3 estagiários, a instituição fez a oferta: olha, a gente quer te convidar para você fazer parte então, da equipe de funcionários. Nesse quesito, então, você tem uma responsabilidade maior, uma jornada de trabalho maior. E aí, nesse processo de 2013, quando eu entro como funcionário, até hoje, então, eu fui estudando, tentando me aperfeiçoar cada vez mais nesse segmento de trabalhar com a recreação, trabalhar com a oxidação. Sobre isso, então, foi como estagiário. Como estagiário, eu comecei como estagiário e aí em 2013 eu me torno funcionário. A gente vê a fala não migrando muito forte, né? Que quem não é visto não é lembrado, né? E eles têm essa, assim, eles gostam de pegar alunos, né, que se destacam, Grande parte e trazer para a sua grade de funcionários. Grande parte do nosso corpo de funcionários são ex-alunos que começaram, ou já é estagiário, como no meu caso vira funcionário, ou automaticamente vira estagiário, se forma, vai lá, faz uma especialização, depois volta com uma outra execução e acaba entrando na instituição. Então a gente tem, o meu caminho foi nesse. E aí hoje já estou há um bom tempo, faço formação para o município sobre essa temática, então o que eu posso contribuir na formação de professores, eu estou ali para ajudar. Então, assim, para fechar, o recreador então não precisa saber contar história, jogar bola, tem que saltar, ele tem que ter alguma habilidade, pelo menos ser truqueiro ali, ele tem que aprender. E é que a gente, assim, estudar sempre é primordial. Então eu sempre falo para quem vai começar aqui, a primeira semana é sentar e estudar todos os jogos que tem aqui. Então eu não posso estar num local se eu não sei. Mas você fala assim, você é formado em educação física, você não sabe chutar uma bola. Mas se eu estivesse trabalhando na área de educação física escolar, teria que ter as habilidades, pelo menos ali o básico, para entender. Então eu vejo que a gente tem que estudar. A gente não vai dar conta de tudo, eu não dou conta de atender todas as necessidades da recreação, pensando em bebês, pessoas com deficiência, idosos, então a gente não dá conta de todo o nicho que tem para atuação. Porém, a gente busca um conhecimento aqui, um conhecimento ali, para poder alinhar e a gente conseguir, então, atender da melhor forma possível o público que a gente vai estar trabalhando. Uma pergunta mais? Nossa, se deixar eu fico aqui, coitado das crianças, deve estar. O nome aí do curso de Educação Física da Unigran, nosso quinto semestre, a gente agradece muito o seu tempo. À disposição. Que pena que a gente, que o papo vai indo e vai se aprofundando mais, mas a gente também tem que saber a hora de saber entrar e saber se Espero ter contribuído. Muito obrigado. É nóis. É isso aí.